Doutor Anderson Sérgio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Geraldinho. Doutor, hoje o nosso tema que iremos abordar aqui é dores articulares na infância. É normal, por exemplo, essas dores surgirem já na própria infância? É muito comum eu receber no consultório queixas de dores articulares, né? Sempre existe aquela coisa da dor do crescimento, né, que a gente ouve tanto, e muitas vezes os pais chegam com os filhos tendo isso como mito. Ah, doutor, isso não existe não. O que é que acontece com meu filho e tal? Grande parte das vezes, essas dores articulares que surgem na infância, elas podem sim estar relacionadas a essas dores do crescimento, né? Quando você não tem um quadro de limitação importante, geralmente é uma dor que dá no final do dia para o início da noite. Geralmente a criança, ao acordar, ela já está sem dor, ela não tem tanta limitação articular, a dor dela não é articular, não é no joelho, não é no tornozelo. Ela sente uma dor geralmente na coxa, na perna. São as características principais da dor do crescimento. A dor do crescimento é uma coisa tranquila, é só a gente acompanhar. Quando a dor está mais intensa, dar um analgésico comum que a criança está acostumada a tomar, mas nem sempre vai ser a dor do crescimento. Por isso que eu acho que o tema é muito relevante, que é para justamente os pais, como geral, né, que estão sempre ali perto dos filhos, das crianças, atentarem para que pode ser muitas outras coisas. E essas muitas outras coisas, elas têm que ser avaliadas, inclusive até para confirmar, não, até para tranquilizar, é só a dor do crescimento mesmo, só acompanhar, mas é uma infinidade de coisas que podem causar dor articular na infância. Essa dor do crescimento começa mais ou menos a partir de que idade? Geralmente pode começar a partir dos 3 anos. E isso tem muita relação com a capacidade da criança de conseguir verbalizar que está sentindo dor, né? Ela tem que entender que ela está sentindo dor. Antes disso, é muito difícil da criança conseguir verbalizar. Então, geralmente são quadros, como é um quadro de dor não tão intenso, geralmente, então a criança menor de 3 anos, ela não consegue verbalizar isso. Então, isso está muito relacionado à questão também da capacidade de verbalização. Mas, geralmente, o que a literatura fala é que entre 3 e 12 anos, mais ou menos, é que a faixa etária de poder ter essa dor do crescimento. O fato da criança chorar pode ser, por exemplo, uma forma dela dizer Pode, de chorar, dela ficar mais quieta, dela parar de brincar, de ficar se contorcendo, de ficar fazendo careta, tudo isso a gente leva em consideração para avaliar a questão da dor na criança mais nova, né? E no caso, como é que a gente consegue identificar essa dor do crescimento? Então, o processo da dor, por que dá dessa dor do crescimento? O osso, ele cresce por um processo inflamatório. Então, é como se o osso inflamasse para poder crescer. E em algumas crianças, a gente não sabe por quê, esse processo inflamatório se torna dor. Geralmente está associado, é sempre a mesma história. A criança brincou, pulou, correu, teve um dia bem ativo e no final do dia tem uma dor na região da coxa, na região da perna. E no outro dia, quando acorda, zero. Tem nada, como se nada tivesse acontecido. Isso é muito característica da dor do crescimento. Ela não costuma pegar a articulação. Então, tem uma dor muito intensa no joelho, o joelho inchou. Isso não é uma característica peculiar da dor do crescimento. Aí a gente já tem que começar a investigar outras possíveis causas de dor. E essas dores geralmente desaparecem sem tratamento ou tem que fazer um tratamento? O ideal é fazer esse acompanhamento, essa avaliação inicial, para a gente descartar outras possíveis causas que precisariam necessariamente de um acompanhamento contínuo, de solicitar exames complementares. Uma coisa que a gente sempre fica
atento na criança com dor, quando é um quadro de dor persistente, constante, é a gente descartar a possibilidade de câncer, de neoplasia, porque câncer no osso o câncer no osso é um câncer que dá exatamente na fase da infância e adolescência. Por exemplo, na nossa faixa etária, o câncer primário no osso ele é muito raro. Então, na criança, a gente sempre tem que descartar isso. Não é, claro, longe de ser a principal causa de dor, mas como existe essa epidemiologia, no caso, a característica do câncer no osso é nessa faixa etária, é importante a gente sempre descartar quando é um quadro de dor recorrente, constante, que não é tanto o padrão dessa dor do crescimento. É verdade que essa dor do crescimento ela pode perdurar até os 18 anos de idade? Pode. Não é o comum, mas pode. Principalmente no sexo masculino, que o sexo masculino é que ele tende a crescer até um pouco mais, vamos dizer, até essa idade de 16, 17, 18 anos. A menina, ela geralmente cresce até 2 anos depois da primeira menstruação. Então, vamos dizer, a menina menstruou a primeira vez com 12 anos, ela tende a crescer até 14, no máximo 15. Aí depois de 18 anos ela desaparece? Desaparece. Você não está sentindo dor do crescimento mais dores. não, né? Surgem outras dores, né? Aí, se brincar, antes disso já surgem as outras dores, né? Pois é. Aí, outra coisa, por exemplo, só dá nas pernas ou a dor do crescimento ela pode dar também nos braços, em outras partes? Pode dar nos membros superiores, sim. O mais comum, o mais habitual da gente ver é nos membros inferiores. Por quê? Porque é onde você vai ter na criança a maior carga, né? Dela brincar, pular, correr. Então, essa sobrecarga que vai ter nos membros inferiores, elas propiciam esse quadro de dor pelo processo inflamatório do crescimento do osso. Mas pode dar sim. É importante a gente também sempre ficar atento a questões infecciosas, né? Então, por exemplo, um quadro que muitas vezes um quadro de dengue, até pode ter um quadro até de chikungunya na criança, e ele ser pouco exuberante no sentido de febre, daquela dor intensa, muscular, aquela queda do estado geral que a gente chama, que é quando a pessoa fica molinha, sem querer se alimentar e tal. Então, pode ser pouco sintomático ou pode aparecer só com sintomas de dores articulares. Então, é importante a gente também sempre ficar atento a essa questão de causas infecciosas causando dor articular na infância. Doutor Anderson, quando o músculo dói, é porque ele está crescendo, é isso? O músculo não necessariamente. Na criança, sim, pode acontecer isso. Mas a dor muscular geralmente é por sobrecarga, não pelo processo inflamatório do crescimento. Crianças, geralmente, elas passam um dia, não todas, mas muitas delas em descanso, em repouso, deitada, aquela coisa toda, né? Alguns dormem de rede. Isso também influencia para a dor do crescimento? Não, aí não tem tanta relação. Geralmente a relação pode acontecer, pode. A criança ela pode desenvolver a dor do crescimento mesmo em repouso, mas não é o habitual da gente se ver. O habitual do que se encontra na literatura e o que eu vejo no consultório é essa relação de dor, geralmente nos membros inferiores, coxa e perna, que dá no final do dia após brincar, correr, pular, e que geralmente as mães não dão nenhuma medicação, às vezes fazem uma compressa ali morna ou fria, e no outro dia a criança amanhece, acorda sem dor. Agora, existem formas de você amenizar essa dor? Ou toda criança, por exemplo, ela vai ter que ter dor do crescimento? Não, nem toda criança vai ter dor do crescimento. É como eu falei, não existe, a gente não consegue determinar uma relação, tipo, os pais tiveram dor do crescimento, os filhos vão ter, não existe essa relação. Quer dizer que quando eu estou crescendo, estou na fase de crescimento, se eu fizer atividade física, brincar, correr, eu vou ter a dor do crescimento? Não existe essa relação. Então, a causa que a gente chama é idiopática, porque não tem causa definida. Então, o que a gente consegue definir é o perfil de que paciente acaba tendo, que são essas características.
paciente na faixa etária entre 13 e 12 anos, geralmente a dor no final do dia, que não é tão intensa, que no outro dia o paciente geralmente acorda sem dor, mas ela tende a ser recorrente. Aí, quando passa aquela fase de crescimento mais intenso, ela diminui. Ok. A criança praticar, por exemplo, algum exercício físico, ela contribui para essa redução da dor ou não? Contribui. É sempre importante a introdução da atividade física desde a infância, até para isso tentar se continuar na fase adulta, né? Que o que assim, eu venho sempre dizendo aqui nos nossos encontros é que o melhor jeito de você prevenir e até tratar as dores articulares é com exercício. Então, o exercício com certeza é um fator protetor para isso. Ok, então uma pergunta aqui, doutor Anderson. A nossa ouvinte Bernadette pergunta: a falta de cava nos pés causa dores nas pernas? Pode. Por que acontece? A falta de cava que ela está falando... Só para explicar o que é cava. A cava é aquela cavinha do pé, né? Que tem gente que não tem, que a gente chama de pé plano, que é aquele pé todo chapado no chão. O fato da pisada ser plana, não ter a cava, não necessariamente quer dizer, geralmente, que você vai sentir dor. A gente tem que investigar as causas. Uma das causas do pé plano, desse pé sem cava, é o que a gente chama de barra óssea. No crescimento do pé, no desenvolvimento, um osso ele cola no outro. Isso pode vir a causar dor e a gente tem que avaliar tudo isso para tratar. Ok. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp chegando, vamos ouvir. Bom dia. Bom dia, Marcos. Aqui é Helder que está falando. Pergunta aí ao doutor aí, porque minha filha tem 8 anos e sente muita dor na perna no final do dia. Ela tem 8 anos, é bem cheinha, aí essa dor é só numa perna dela. Geralmente quando ela faz muito atividade, ela corre muito, brinca muito, no final do dia dá. E eu queria se ele podia me dizer alguma coisa em relação a isso aí. Muito obrigado, tenha um bom dia. E aí, doutor? Olha, o ouvinte me ajudando, dizendo que eu não estou mentindo, né? Exatamente. Essa dor do crescimento, claro. Dor típica, essa dor é bem típica do crescimento. A única característica que foge um pouco aí da característica da dor do crescimento é que ele fala que é só numa perna. Geralmente, não quer dizer que é sempre, mas geralmente acomete as duas pernas. Mas não tem relação com o peso, ele levantou essa questão, ela é mais cheinha, então o peso ele não tem uma influência direta sobre o aparecimento da dor do crescimento, não. No caso aí, se essa dor ficar muito recorrente, muito persistente, é importante investigar. Às vezes são necessários fazer alguns exames complementares, fazer radiografia, alguns exames de sangue, para a gente realmente confirmar essa dor do crescimento e ver que está tudo bem. Outra pergunta: meu filho tem 8 anos de idade, faz natação, mas sempre diz que as pernas doem muito. Ontem mesmo ele estava inquieto com dores nas pernas. E aí, doutor? Então, o fato da atividade física, no caso aí, a natação, ela pode funcionar como essa sobrecarga, que eu falei, a criança brinca, pula, corre e pode desenvolver essa dor. Geralmente, qual é a característica durante a atividade física? Geralmente é uma dor que não impede ele de fazer. Então, provavelmente ele sente essa dor durante a natação ou sente após a natação, mas de uma forma que não impede ele de fazer natação. E no outro dia, depois do repouso, depois do sono, está tudo bem. Se é uma dor que não impede ele de fazer a natação, eu não vejo necessidade de tirá-lo ou de dar um repouso para ele por causa dessa dor. Ok, mas, por exemplo, se no caso da filha dela, que a natação, pelo menos ela deixa entender que está provocando a dor, ela pode continuar fazendo natação? Pode. Vamos dizer assim, eu sou bem liberal em relação a essas coisas. O que eu menos gosto de fazer é de tirar a atividade física da rotina do paciente, quer seja ele pediátrico, quer seja ele adulto.
É como eu falei, se essa dor não impede ele de fazer a natação, eu não vejo por que parar. É como se é a mesma lógica que eu uso para o pai que chega e fala: ó, você tem que ficar quieto, não pode brincar. Não vou impedir uma criança de brincar, de correr, se é uma dor que é uma dor tolerável, que nem sempre acontece. Por que acontece? Muitas vezes ele passou o dia brincando e chega no final do dia ele não vai ter dor. Então, não existe essa relação direta. Essa relação causa-consequência, ela não é sempre. Vai ter vezes que vai acontecer e vai ter vezes que não vai acontecer. Então, como não é sempre, eu de certa forma acho injusto você limitar a criança a atividade física, seja recreacional, seja uma natação, seja um futebol, em detrimento de uma dor que pode ou não acontecer. Claro, se a dor for muito intensa, tipo, essa mãe chega e fala: doutor, depois que acabar a natação, ele chora de dor, fica doendo demais e tal. Aí não. Aí nesses casos a gente deixa um período de repouso, usa alguma medicação para diminuir esse processo inflamatório, melhorar a dor e então reinsere no contexto da atividade. Outra pergunta: minha filha tem 10 anos, ela exercita muito quando vai dormir e sente dores nas pernas, porque as articulações das pernas, acho que é estrala, né? Ela mede 1,50 m, as dores nas pernas só na hora de dormir. Ela é grande, né? 1,50 m com 10 anos. Está bem crescida já, né? Esses estalidos que dá geralmente no joelho, no tornozelo, pode ser só o próprio movimento articular. Quando você cessa, passa muito tempo sentado, deitado, e você mobiliza uma articulação, uma grande articulação, seja o joelho, seja o tornozelo, tende a ter esse estalo. Se não tem relação de dor articular com o estalido, não tem problema, é um processo natural. Agora, essa dor na perna que ela fala pode sim ser a dor do crescimento. Doutor Anderson, minha filha tem 6 anos de idade e às vezes diz que tem dor na panturrilha e ela não pratica nenhum tipo de exercício. O que pode ser, doutor? Pode ser uma dor muscular, né? A gente tem que avaliar se não tem nenhum processo infeccioso, se não tem nenhum processo inflamatório local, se não tem história de trauma. Uma coisa muito comum de acontecer é o que a gente chama de artrite reativa. O que seria isso? O paciente, a criança, teve um processo infeccioso, uma gripe, uma diarreia, e de 2 a 3 semanas depois desse processo infeccioso, eles envolvem um quadro de dor articular, de dor no quadril, de dor no joelho, de dor na perna, e isso pode ser o que a gente chama de artrite reativa, que aí a gente teria que avaliar para definir melhor o diagnóstico. E essa avaliação, no caso, no consultório, não é isso? Isso. Bom dia, Marcos Dantas. Pergunta ao Dr. Anderson se os calcanhares sempre estalarem causará algum desgaste futuramente. Não, esse fato de estalar quer dizer que vai gastar, não existe essa relação, não. Ok, né? Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia, Marcos Dantas. Eu sou exemplo, eu estava com problema na lombar seríssimo. Fazia tratamento com um médico especialista em Natal, um ortopedista. Já tinha tomado um monte de medicamento e não conseguia ficar bem. Aí eu perguntei para ele se eu podia voltar a fazer a musculação. Ele disse, não só pode, como deve. E foi aí onde eu fiquei boa, viu? Fazendo agachamento, foi onde eu melhorei 80% dessa dor com exercício, viu? Eu melhorei assim, ó, dentro de um mês, assim, 80%. E o exercício que mais fez eu me recuperar foi o agachamento. É uma desidratação que eu tenho na lombar e eu já tenho 56 anos. Cada caso é um caso, doutor? Pense na notícia boa que essa ouvinte está me trazendo. Nossa amiga Selma. Selma, parabéns por você ter se proposto, né, a seguir essa linha de tratamento. É uma coisa que eu bato demais com meus pacientes, porque existe muito mito de dor. Se você está com dor, você tem que ficar em repouso. Aí a gente tem que avaliar o tipo de dor, mas geralmente o paciente que chega para mim já é um paciente com dor crônica de muito tempo. E
quando a gente vai conversar, não faço atividade física, mas não faz por que não? Passei no médico, o médico disse que eu não podia fazer musculação, não podia fazer nada. Aí é que incorre o erro, porque na verdade o que todos os estudos mostram é que a atividade física é que vai conseguir trazer esse benefício. Muito melhor do que remédio, muito melhor do que qualquer outra coisa. Então ela é um exemplo vivo disso, né? Tem mais perguntas? Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor. Doutor, eu sei que o senhor é pediatra, né? Mas eu gostaria de tirar só uma dúvida, porque eu estou sentindo uma dor agora aqui no cotovelo, mesmo nesse osso entre o braço e o antebraço. Dói muito. Aí eu só gostaria de saber se eu podia usar compressa de gelo. Eu tenho artrose por tudo quanto é osso, né? Articulação. Eu gostaria de saber se a compressa de gelo faz bem, porque eu não estou podendo ir ao médico agora, que está em isolamento, né? É muito difícil para enfrentar a clínica, essas coisas. Obrigada. Dilma, você perguntou para o médico certo. Doutor Anderson é ortopedista, então vai responder a sua pergunta, né? E aí? Eu falando de criança aqui, dois na infância, o povo achando que eu sou pediatra. Pediatra é a doutora Césia. Doutor Anderson é ortopedista, né? Ortopedista. Então, essa dor do cotovelo, a gente tem que avaliar. Quando o paciente chega com dor no cotovelo no consultório, tem 3 causas principais. Uma, o que geralmente é o mais comum, é um epicondilite, que é um processo inflamatório da região do cotovelo, de onde saem os tendões, que fazem tanto a extensão como a flexão do dedo e do punho. Você pode ter um problema de gota, que pelo que ela descreveu aí provavelmente não é, ou você pode ter um processo inflamatório decorrente de uma artrose que tenha. A compressa com gelo que você perguntou, ela pode sim ser usada, deve ser usada. O que eu falo sempre pro meu paciente com dor crônica tem paciente que melhora mais com gelo e tem paciente que melhora mais com morno. Então, o que é que eu sempre oriento? Tira um dia para fazer só compressa com gelo e tira outro dia para fazer só compressa morna. E você faz essa comparação. Me senti melhor com gelo, então fica fazendo gelo. Me senti melhor com morno, fica fazendo morno. Sempre entre 20 e 30 minutos, porque tanto o gelo como água morna pode queimar. Então, tomar os cuidados. Se tiver uma pele muito sensível, paciente mais idoso, pode lançar mão de colocar alguma proteção, um paninho fininho, alguma coisa, para não correr o risco de ter queimadura. Tem ouvido com a gente no telefone, bom dia. Bom dia. Fala com quem? É Joelma. Oi, Joelma. E aí, você quer fazer alguma pergunta? Quero ao doutor. Pois não. Doutor, minha filha tem 12 anos e ela sente muito uma dor fina subindo no braço, como se fosse na veia, mas a gente sabe que não é na veia, não é mesmo? E também no pulso, ela reclama muito dessas dores. Aí eu gostaria de saber o que poderia ser isso. E doutor Anderson? Então, não é como a gente falou, não é o habitual você dar essa dor do crescimento nos membros superiores. Ela não falou aí em relação o horário do dia, né? Se é mais no final do dia, se é o dia todo. Mas aparentemente ela pode, pelo que ela descreve, claro, teria que examinar, teria que avaliar direitinho. Mas aparentemente ela pode ser ou um processo inflamatório do tendão, uma tendinite, ou até o que a gente chama de síndrome do túnel do carpo, que é uma compressão do nervozinho que pode dar essa dor que começa ali no punho e pode correr por todo o braço. Pode ser uni ou bilateral. O ouvinte, eu chamo a atenção na pergunta do ouvinte que é comum do ser humano descartar, né? Eu sei que não é uma dor na veia, eu sei que não é uma dor na perna, mas é bom deixar claro que a gente não pode descartar. Não, com certeza. E assim, ela falou, a gente sabe que nada a ver. Não, existem algumas patologias vasculares que vão causar dor. Então, claro, não é o normal você ver uma criança de 12 anos sem nenhum problema de saúde, você tem um problema vascular. Mas pode ter, existem algumas vasculopatias que acometem desde a infância, que você tem uma compressão, principalmente distal dos vasos, e pode ter essa queixa de dor, mas aí geralmente é uma dor mais distal, mais nas mãos, que pode ter os dedos ficarem roxos e tal,
mas aparentemente não é o caso dela. Tem mais perguntas chegando? Marcos, bom dia. Pergunta aí ao doutor, eu só sei dormir de lado. Se eu botar de papo para cima, não durmo. Então eu sinto muitas dores no ombro. E estou sentindo dores assim na titela, como chamam, sabe? Minha titela é muito saliente. Isso é normal? Os ossos é tudo doído. Eu tenho até medo de ser até dos seios, mas não é. Entra aqui, entre os seios, assim, na titela, naquela titela que fica alta, sabe? Eu só olho, meus ombros é todo dolorido. Entendeu? Pergunta aí a ele se é normal. Eu só durmo de lado, peso 95 quilos, sou pesada. E aí, doutor? Fiquei preocupado que eu tô com esse peixe também, então eu sou pesado também, então, né? Então, normal não é sentir dor, né? É habitual a gente ver, como um todo, a população sentir dor em algum momento da vida. Existem alguns estudos que falam que até 100% da população em algum momento da vida vai sentir uma dor, por exemplo, lombar, dor nas costas. Você fala, primeiro em relação à dormida, vamos responder por partes aí. Em relação à dormida, o que eu sempre falo para o paciente é que ele tem que dormir da forma que ele acorde melhor. Você está dizendo que não consegue dormir de papo para cima? Eu não consigo dormir de rede, só consigo dormir de lado. Então, o sono ele tem o objetivo de ser reparador. Você acordar depois do período de sono e acordar relativamente bem, descansado. Teoricamente, falando de coluna, teoricamente, a melhor posição para você dormir seria de lado, com o travesseiro na cabeça, um travesseiro entre as pernas. Você, no caso, fala que tem uma dor no ombro. O ideal é que você durma de lado sobre o ombro que não dói, né? E de preferência, no caso, o ombro que dói vai ficar para cima, né? E o ideal é que você abraçasse alguma coisa, um travesseiro, alguma coisa, de tal forma que o braço ficasse numa posição mais neutra. Essa sua dor recorrente no ombro, que pelo que você fala, corre para o meio das costas, pode ir também para a região do pescoço, da região cervical, fala muito de um processo de tendinite, de bursite do ombro, que a gente precisaria avaliar direitinho para realmente estabelecer o melhor tratamento. Mas de antemão, em relação à sua dormida, uma coisa que você poderia fazer era continuar dormindo de lado, já que é o melhor jeito para você, com o ombro doente para cima e abraçando um travesseiro. Então, dessa forma, provavelmente você vai acordar com menos dor nesse ombro. O ouvinte Alaci pergunta se o Dr. Anderson trata fibromialgia. Trato. O paciente com fibromialgia, eu sempre falo isso. Eu acho muito complicado esse diagnóstico de fibromialgia. Acho que foi muito banalizado pela nossa classe, pela classe médica. Então, o paciente chegou com... eu tenho dor no joelho, eu tenho dor no ombro, eu tenho dor nas costas. Sem critério nenhum, chega e fala, você tem fibromialgia. E quando o paciente tem fibromialgia, é um estigma que leva pro resto da vida. Porque se você colocar na internet, a primeira coisa que aparece, fibromialgia, não tem cura. Aí pronto. Aí você já lida aquilo como se fosse, vou sentir dor pro resto da vida, nada vai dar certo, nada melhora. E fibromialgia é muito mais do que só uma dor em vários lugares, né? Primeiro a gente tem que avaliar essas dores, ver se realmente... Você pode ter uma dor no ombro por um problema no ombro, você pode ter uma dor no joelho por um problema no joelho, uma dor na coluna por causa de um problema na coluna. E serem três coisas diferentes. Claro que a gente sempre tende a tentar colocar tudo no mesmo saco, mas às vezes não é. E o paciente com fibromialgia, ele tem algumas coisas peculiares. Então, geralmente, não tem uma rotina de atividade física, não tem uma qualidade de sono boa, acaba tendo também um quadro de depressão e ansiedade associado, e isso tudo culmina com quadro de dor. Ele sempre fala de dor, mas quando você vai ver esses outros três componentes, eles sempre estão presentes de alguma forma, e eles contribuem de forma decisiva na dor. Então,
Não dá para o paciente com fibromialgia, se você, vamos dizer que você tem esse diagnóstico de fibromialgia, tenha sido um diagnóstico corretamente dado, a gente não pode tratar só a sua dor. Se for tratar só a dor, só o medicamento, nunca vai ser suficiente. A gente tem que ver como é que está esse quadro de estresse, ansiedade, depressão, como é que está a qualidade do sono e como é que está a questão da atividade física. Quando a gente consegue equilibrar tudo isso, naturalmente o paciente diminui de uma forma importante a dor. Doutor Anderson tem um filho de 21 anos e sempre que estuda sente muitas dores na cervical, pescoço. Isso pode ser cansaço devido à posição? Deve parar para fazer alongamento? É bom procurar um ortopedista? É bom procurar o ortopedista, né, para a gente avaliar, ver se realmente é uma dor só de característica postural. Pelo que ela fala aí, parece ser. Se ele passa muito tempo estudando, né, mesmo que seja deitado, sentado, ele tende a fazer uma flexão da região cervical. E se mantém por um período mais prolongado numa mesma posição, você vai ter uma chance grande de gerar um processo inflamatório por sobrecarga, por tensão muscular nessa região. Não necessariamente, provavelmente ele tem 21 anos, então ele não vai ter nenhum problema no osso. Então realmente vai ser uma dor de caráter muscular, que a gente teria que avaliar para ver a questão da melhor conduta, mas que bom que ele está estudando, e está estudando. O que eu sugiro é que ele fique se policiando para de tempos em tempos, de hora em hora, fazer uma pausa, mobilizar a cervical, fazendo exercícios de alongamento, levantar, e sempre ver também a questão não só da cervical, da lombar, porque ele está sentindo dor na cervical, provavelmente por uma má postura, e daqui a pouco vai vir a dor lombar, por causa dessa mesma postura errada. Então é bom ele começar a se policiar em relação a essa postura na hora do estudo. Ok, tem muitas perguntas aqui, mas infelizmente nosso tempo estourou. Peço até desculpa aqui, viu, gente? Para você que mandou para cá a sua pergunta, infelizmente não teremos condições de colocar no ar, mas a gente deixa aqui para a próxima ocasião em que o Dr. Anderson estiver aqui no nosso programa. Dr. Anderson Sérgio, ele é médico ortopedista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui na cidade de Caicó. Telefone 992 35 72 56, 992 35 7256, 99992 2923. 99992 2923. Está atendendo normalmente nessa pandemia? É horário reduzido, né? A gente ainda está mantendo horários reduzidos, a marcação dos horários mais espaçados para a gente evitar aglomeração, né? Todo mundo de máscara, mas a gente está atendendo, hoje eu estou atendendo segunda, quarta e sexta. E a gente tenta diminuir mais o número de pacientes, mas a gente está conseguindo, graças a Deus, atender a demanda de uma forma que o paciente não fique esperando por muito tempo pela consulta, porque quem tem dor tem pressa, né, para melhorar logo. Então, pensando nisso, a gente tenta se adequar melhor às necessidades dos pacientes. E quem tem dor, procure um ortopedista, porque você não pode ficar com a dor. A dor é terrível, né? E assim, uma coisa que eu queria até alertar nessa fase a gente de pandemia, lembrar que é importante a gente evitar o uso de anti-inflamatório, uso de corticoide, que é tão comum nos casos de automedicação, né? A gente tende a querer ficar se automedicando, e essas medicações, como a gente sabe que nessa questão da pandemia tem muita gente assintomática, então aí você vai, vamos dizer que você está com coronavírus, mas está assintomática e tem uma dor, começa a tomar uma medicação que pode prejudicar você em relação a essa questão da infecção. Então, tomar muito cuidado com a automedicação, com o uso principalmente de anti-inflamatório de corticoide. Ok, quem está lhe mandando aqui o abraço é o Petrúcio Ferreira, esqueceu o paciente, né? Você toma conta dele, da hernia de disco até o braço de ferro dele. Petrúcio é um paciente complicado, mas graças a Deus ele tem uma fratura, a gente conheceu ele tendo uma fratura muito grave do ombro, e graças a Deus ele melhorou bem, foi operado. Só é teimoso ele, né?
É muito teimoso, mas graças a Deus deu certo. O santo dele é muito forte, a reza dele é muito forte. Obrigado, porque ele doutor ficou muito Anderson, bom. por sua participação. Obrigado, Marcos. Agradecer a todos os ouvintes pelas participações e no próximo momento estaremos aqui de novo.